Boa noite, queridos. Shalom, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, paz, em nome de Jesus. Amém? Amados, a gente vai continuar trazendo da parte do Senhor aquilo que o Senhor está liberando sobre a igreja. Hoje já foi um dia, se eu fosse ir dormir agora, estava já totalmente abençoada, porque foi um dia muito abençoado, onde o Senhor nos trouxe alinhamento, direcionamento. E ontem eu falei aqui a respeito da restituição, que muitos teriam que ir para a guerra, né? E hoje eu quero falar de uma restituição diferente, que acontece de uma forma diferente. E já digo que é a mais tremenda, né? E eu quero falar a respeito dessa restituição sobrenatural que Deus quer trazer sobre a vida da igreja, né? Sobre a vida do povo dele, sobre a vida daqueles que caminham profeticamente, né? E entender alguns princípios é necessário para esse tempo, né? Esse portal está aberto, Deus já está restituindo algumas coisas em algumas pessoas, em algumas vidas. Deus já está fazendo. Fala para o teu irmão, Deus já está se movendo, meu irmão. Então, assim, fique atento para aquilo que Deus está fazendo. Fique totalmente, sabe, em alerta, porque Deus, Ele está fazendo. Já tem pessoas curadas. Deus já está abrindo portas de trabalho. Deus já está abrindo portas na vida financeira de muitos. Deus está, sabe, restaurando o corpo físico, restaurando o casamento. Então, assim, fique atento para aquilo que Deus está fazendo. E Ele vai continuar fazendo. Amém? E eu quero compartilhar a palavra hoje de uma história tão tremenda, sabe? Assim, eu sou uma admiradora da mulher dessa história, que ela não tem nome, mas, né, ela é conhecida como a mulher de Sunem. E abre para mim em 2 Reis, no capítulo 8, a gente vai ler do versículo 1 em diante. E antes da gente ler, eu quero explicar algumas coisas para os irmãos. Nós estamos ouvindo aqui já há vários dias que muitas vezes nós somos saqueados e roubados pelo inimigo, porque abrimos brechas. Quem concorda comigo que isso acontece? Nós estamos falando, foi falado sobre isso ontem, hoje, eu creio que todos os outros dias foram falados sobre isso. Mas eu quero falar a respeito também de coisas que acontecem na nossa vida sem ter brechas, sem a gente ter aberto uma brecha. E acontece da gente perder. Acontece da gente, sabe, perder algo, ou perder alguém, ou alguma coisa acontecer, mesmo sem brecha. E quando eu olho para essa palavra e eu começo a mergulhar na história dessa mulher, eu começo a entender muitas coisas, né, de que acontecem na nossa vida, de que acontece na vida de muitos servos de Deus, porque essa mulher, ela era uma serva do Senhor, e ela é um exemplo a ser seguido. E se a gente for olhar, talvez você perdeu algo, talvez, amados, quantas pessoas perderam na época do Covid, e até hoje ainda não foi restituído, pessoas que não tinham brechas na vida, que não fez nada para perder algo. Muitos perderam emprego, alguns até mesmo perderam casamento, família. Por quê? Porque teve o isolamento e muitas pessoas descobriram que não conseguiam ficar com o cônjuge dentro de casa 24 horas. E casamentos foram destruídos no Covid, né? Tinha esposas que não estavam aguentando mais. Tinha marido que já estava, sabe, quase explodindo a cabeça na época do Covid. E muitos casamentos foram destruídos, infelizmente. E muitos, né, servos de Deus perderam seus empregos, trabalho, a questão financeira ficou toda bagunçada e talvez está, sabe,
empurrando com a barriga até hoje, né? Tudo aquilo que foi perdido naquela época lá atrás, em 2020, 2021. E uma coisa eu tenho para te dizer: esse é o tempo onde Deus vai restituir tudo na tua vida. Tudo. E eu quero que você aprenda hoje alguns princípios, porque ontem nós falamos a respeito de uma restituição, a qual nós temos que ir para a guerra, porque foi a gente que abriu a brecha, e foi a gente que simplesmente pegou e entregou tudo para o inimigo. Mas hoje eu quero falar de uma restituição sobrenatural, em que você não precisa guerrear, mas em que você estará sempre posicionado no seu chamado e propósito, naquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. E aqui em 2 Reis, no capítulo 8, versículo 1 em diante, a palavra diz assim: E Eliseu falou àquela mulher, cujo filho havia ressuscitado, dizendo: Levante-se, vá, você e sua família, e habitem onde puderem, pois o Senhor chamou a fome, que também virá sobre a terra por 7 anos. Presta atenção. O profeta, então, Eliseu, ele se levanta e ele vai conversar com essa mulher. Essa mulher que nessa época já estava viúva, já não tinha mais o marido com ela. E o profeta dá um direcionamento para essa mulher. E o direcionamento é: se mova, porque a fome está chegando aqui neste lugar. A sua terra vai ser totalmente ferida com a fome, e você precisa procurar algum lugar aonde você vai passar esse ciclo de 7 anos. E quando eu olho para essa história, sabe, eu vejo que essa mulher, essa sunamita, ela foi um grande exemplo. Por que ela foi um grande exemplo? Porque era uma mulher que caminhava sobre a palavra do Senhor. Ela não tinha medo de caminhar sobre a palavra do Senhor. E uma coisa é certa: todos aqueles que caminham sobre a palavra do Senhor, esses terão uma restituição sem precisar guerrear. Então, se você tem caminhado sobre a palavra do Senhor, sobre as ordens do Senhor, sobre aquilo que a palavra diz, uma coisa é certa: você não vai precisar guerrear, porque Deus trará uma restituição sobrenatural na tua vida, de uma forma a qual você não vai nem se cansar. Por quê? Porque quem caminha profeticamente não se cansa. Fala para o teu irmão: quem caminha profeticamente não se cansa. Então entenda, talvez você não tenha provocado nenhuma perca na tua vida. Talvez você nunca abriu brecha, mas alguma coisa foi tirada de você. Alguma coisa que Deus tinha te entregue um dia, e isso foi roubado de você pelo inimigo. E quando eu olho para essa história, eu olho para essa mulher, eu olho para a vida dela, eu vejo um exemplo de como receber uma restituição sobrenatural, sem precisar se cansar. Você não precisa se cansar para receber essa restituição. Mas é preciso um posicionamento. Diga assim: eu preciso me posicionar. E no versículo 2 a palavra diz assim: E a mulher se levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus. Ela foi com sua casa e habitou aonde? Na terra Na terra de quem? Dos filisteus. Durante quanto tempo? 7 anos na terra do inimigo. Queridos, quem caminha profeticamente não tem medo do inimigo. Uma pessoa que caminha profeticamente, que tem um viver profético, ela nunca vai se acovardar diante do inimigo. E ela tem tanta certeza de quem ela é em Deus, que ela entra até mesmo no território do inimigo. E ela fica lá, no território do inimigo. E lá Deus aguarda. E é por isso que eu quero hoje trazer isso para você, essa realidade da vida dessa mulher. Porque quando eu olho para ela, a primeira coisa que eu encontro aqui,
nesse pequeno versículo, é uma mulher que ela tem uma obediência ao Senhor, à palavra do Senhor. Ela teve uma atitude de obediência diante daquilo que o homem de Deus falou para ela. Presta atenção nisso daqui. O homem de Deus então chega nela e fala que vai ter fome, e fala para ela se mover. E a palavra diz no versículo 2, e a mulher se levantou, e a mulher se levantou, e a mulher se levantou. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, começa a se mover profeticamente. Começa a se mover. Quando eu olho a história dessa mulher, eu me lembro também de Isaac, quando Deus diz para ele ficar ali onde ele estava, e a palavra diz que ele estava na terra também dos filisteus, e lá Isaac então lançou a semente, e a palavra diz que ele colheu tanto, que quando os filisteus viram aquilo, eles invejaram Isaac. Porque até na terra do inimigo, quem caminha profeticamente, prospera. Não importa onde você está. O que importa é quem está com você. E se o Senhor está com você, se você está caminhando sobre uma palavra, você pode ter certeza que você vai prosperar. Você será guardado. Então, quando eu olho para essa mulher, eu vejo aqui então, ela tendo uma atitude de obediência. E é o que a igreja precisa nesse tempo, ter a atitude de obediência. Essa mulher se levanta, e a palavra diz então que ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Essa mulher não fez conforme ela queria. O profeta Reginaldo estava falando aqui, agora há pouco, sobre isso. Ela simplesmente olhou para a palavra que ela recebeu de Deus, e ela então começa a caminhar sobre esta palavra. Imagina quando Pedro passa aquela noite toda com os outros discípulos pescando e não pegam nada, e Jesus chega e fala bem assim: lança a rede para a direita. E aí Pedro olha assim: vamos fazer o seguinte, vamos lançar para a esquerda aqui e ver o que vai dar. E talvez você olhe e fale bem assim: imagina, Pedro nunca faria uma coisa dessa, né? Aliás, quem faria uma coisa dessa? Uma coisa é certa, que muitas vezes durante o dia nós fazemos sempre o contrário daquilo que Deus está mandando fazer. E é por isso que a gente se lasca. É por isso. Aí queremos até mesmo colocar a culpa no inimigo, mas a culpa é nossa mesmo. Mas essa mulher, ela fez diferente. Ela fez conforme. Ela fez igualzinho. Ela fez aquilo que o homem de Deus a direcionou a fazer. E nós, a igreja, precisamos começar a entender isso, que não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito do Senhor. E se não for assim, nós não vamos conseguir ter um viver profético. E o que Deus quer para você nesses dias, é que eu e você, a igreja, tenha um viver profético. O interessante é que quem vive profeticamente não tem medo, mas confia. Por quê? Porque quando eu olho aqui para essa palavra, a palavra diz então que ela foi com a sua casa e habitou na terra dos filisteus. Essa mulher, ela confiava em Deus, ela confiava na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque simplesmente ninguém tirou nada dela, ela simplesmente entregou tudo. Essa mulher, ela tinha uma casa muito boa, porque a palavra diz que ela era uma mulher rica. Essa mulher tinha campos, ela tinha plantação, ela era uma mulher muito bem sucedida. Mas quando a palavra do Senhor chegou a ela, ela simplesmente não murmurou, não ficou rateando, porque muitos de nós, se recebêssemos uma palavra dessa, imagina você numa boa casa, com uma empresa ou uma fazenda muito bem sucedida, e de repente vem uma palavra dizendo assim: deixa tudo isso daí e vá para um outro país, vai para outro lugar. Qual seria a sua reação diante disso? Talvez muitos de nós faríamos bico. Deus, faz chover só aqui na minha fazenda, então, e deixa eu aqui. Deus, por que isso?
está tão gostoso aqui no meu conforto. Ah, Deus, eu vou perder tudo isso. Essa mulher não olhou o que ela ia perder. Ela olhou para a palavra do Senhor e obedeceu essa palavra à risca. Porque quando uma pessoa abandonava os seus bens, esses bens então eram entregues para o rei da nação, para o governo daquela nação. E ficava então subjugado ali sobre o comando daquele rei. E a pessoa então perdia tudo quando ela abandonava as suas propriedades. E essa mulher então, ela sai dali, ela vai para a terra dos filisteus. E eu vejo isso, uma mulher que confiava na palavra do Senhor. Porque se eu tenho uma palavra, se você tem uma palavra, você tem tudo. E não há casa, não há bens, não há nada que possa deter aquele que tem uma palavra. Se você tem uma palavra, essa mulher, ela recebeu uma palavra, ela recebeu um direcionamento, e ela caminhou sobre esse direcionamento. E nós olhamos para a vida dessa mulher, meu Deus, como ela entrou na total dependência de Deus. Ela foi para a terra do inimigo. Amados, ela não tinha mais o marido. Essa mulher, ela e o jovem, o filho dela, seus servos, e ela pega toda a sua casa e eles vão para a terra dos filisteus. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo confiança, eu vejo dependência. Porque quem caminha profeticamente, caminha na dependência do Senhor. Deixa eu te perguntar, quem quer depender de Deus aqui? Talvez você não entendeu ainda, eu vou perguntar de novo. Quem quer depender de Deus aqui? Então para de depender da tua casa. Para de depender do teu salário. Para de depender das tuas coisas. Porque depender de Deus é quando eu coloco tudo isso de lado e eu entro na dependência. Isso daqui não importa mais. E uma coisa que Deus tem me falado nesses dias, tem muita gente que pega o teu salário, ele olha para o salário e fala assim, o que vai ser de mim? Sabe por quê? Porque ele está dependendo do salário. Dependa do Senhor. Fala para o teu irmão, aprenda a depender do Senhor. Essa mulher deixou tudo, ela desceu para a terra dos filisteus e ali ela habitou durante 7 anos, na dependência do Senhor. Imagina você ter que deixar tudo durante 7 anos. Quem tem casa aqui? Quem tem trabalho aqui? Imagina Deus chegar em você e falar assim, você vai deixar tudo, e durante 7 anos você vai para um outro lugar. Lugar esse que você não vai conhecer ninguém. E na verdade, lugar esse que são os inimigos da sua nação. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. E essa mulher, ela não é qualquer mulher. E quando a gente olha para a palavra, eu comecei a ler essa história, falei, quem que é essa mulher mesmo, meu Deus? Eu voltei lá atrás. Essa mulher, ela era uma mulher que ela tinha construído uma vida profética. Ela tinha construído para ela um viver profético. Ela não vivia como muitos de nós, agarrados nessa terra, mas ela vivia numa dimensão profética, aonde ela entrou na total dependência de Deus e confiava totalmente que Deus a guiaria, a sustentaria, que Deus seria o provedor da vida dela, aquele que iria proteger ela até mesmo na terra do inimigo. Para chegarmos numa condição dessa, queridos, não é da noite para o dia, mas você vai ter que construir na tua vida. Você vai ter que levantar as estruturas proféticas na tua vida, ou você não vai suportar. Você precisa entender isso. E quando eu olho na palavra, ainda aqui em 2 Reis, voltando lá para o capítulo 4 agora, no versículo 8 em diante, essa mulher é a mesma mulher que um dia tinha recebido uma restituição poderosa.
Uma restituição que é melhor do que a restituição de bens materiais. Mas essa mulher, ela é a mãe daquele menino que tinha morrido e foi ressuscitado. Deus então restituiu a vida do próprio filho dela. Então ela sabia que Deus era poderoso para fazer. Amados, muitas vezes nós queremos ter um grande testemunho. Deixa eu perguntar, quem quer ter um grande testemunho para contar? Ó, as mãozinhas só assim. Ó. Os grandes testemunhos são aqueles que são histórias bem complicadas, coisas bem difíceis que passamos. Os grandes testemunhos não é aquele negocinho, ai, sabe, acabou a água na minha casa, eu orei e a água chegou. É um testemunho, amém, beleza. Mas um grande testemunho, querido, é quando você olha e não tem mais solução. É quando o homem não dá mais jeito. E aí Deus vem. O Senhor vem porque Ele vem. E uma coisa eu quero te dizer, o Senhor vai vir sobre a tua vida, para restituir na tua vida aquilo que você perdeu um dia. Ou até mesmo aquilo que você entregou. Porque essa mulher, a sunamita, ela entregou os seus bens totalmente para obedecer à palavra do Senhor. Nós acabamos de cantar, tudo que eu tenho é teu. É lindo, né? É tão fofo cantar isso. A gente chora até. Então, queridos, essa mulher, ela só não falava, mas ela vivia. Falar é fácil. Viver que é complicado. Viver é a prova de que realmente estamos confiando no Senhor. É viver. Então, se você quer um grande testemunho na tua vida, fala para o teu irmão, se prepara, meu irmão. Chacoalha ele, fala, se prepara, meu irmão. Queremos um grande testemunho, mas nós não queremos passar por nenhuma dificuldade. Não queremos enfrentar nenhum desafio. Essa mulher com certeza tinha vários testemunhos para contar do tempo que ela ficou na terra do inimigo. A Bíblia não relata, mas para e pensa um pouquinho. Quantas coisas essa mulher não passou na terra do inimigo? Foram muitas as coisas. E nós muitas vezes nos pegamos, sabe, em picuinhas. Por quê? Porque alguém pisou no meu sapato. Porque minha camiseta furou, rasgou, agora eu estou muito triste. Tem muita gente entregando a própria alegria para o inimigo, por causa de coisas pequenas e terrenas tão passageiras. Tudo aqui nessa terra é passageiro. Tudo aqui nessa terra é passageiro. E o apóstolo Pedro diz que num estrondo, todas as coisas vão derreter. Eu fico imaginando isso. Que coisa maravilhosa. Para derreter tem que ter fogo. E aí ele fala bem assim, quando isso acontecer, que tipo de pessoa nós teremos que ser? O que você vai ter que ser? Fogo. Fogo. Uma vez eu fiquei me perguntando por que aquela sarça não se queimava. Falava, Deus, por que esse negócio não queimava? E Moisés ficava olhando para aquele negócio. E o Senhor falou bem assim para mim, aquilo que é santo não queima, não é consumido pelo fogo, mas ele é conservado pelo fogo. Quando o fogo chegar, você vai ter que ser encontrado santo. Santo. Porque o que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, por quê? O lugar que você pisa é santo. Então aquilo que é santo é conservado pelo fogo. Sabe, igreja, caminhar sobre a palavra é caminhar como essa mulher caminhou. A palavra fala aqui em 2 Reis, no capítulo 4 agora, versículo 8 em diante. A gente vai ler o 8, 9 e o 10, que diz assim:
Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, amados, quando a gente fala bem assim, vamos deixar tudo, e aí você só tem uma havaiana, é tão fácil. Tudo que eu tenho é teu. Ó, já tiro a havaiana. Tudo, Senhor, é teu. Vai, não me importo. Essa mulher era uma mulher? O que ela era? Ela era rica. Ela tinha muitas posses. Ela tinha uma vida muito bem resolvida financeiramente. Essa mulher. Agora, para colocar o sapato é uma dificuldade. O gordo sofre para pôr calçado. Deixa eu perguntar aqui, quem sofre para pôr calçado? Levanta a mão, bem alto. Everton, levanta a mão. É isso aí. A gente sofre, porque a barriga não deixa a gente colocar o calçado direito. Fake news, né? Tá bom. E o gordo para cruzar a perna, gente? O gordo não cruza a perna. Tem muitos anos que eu não consigo cruzar a perna. Esses dias a minha mãe falou assim, não foi esses dias não, faz uns dias já que ela falou que eu cruzava a perna igual homem, né? Por que eu não cruzava? Mãe, não consigo. É impossível. Falei, isso é impossível. Só se secar, né? A gente está à procura daquelas pessoas que oram para a pessoa emagrecer. Mas, amados, essa mulher era uma mulher rica, bem-sucedida. E a palavra continua dizendo bem assim, que ela insistiu que o profeta Eliseu fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que este homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Aleluia. Essa mulher, ela decidiu então construir uma vida profética. Ela não queria ser simplesmente mais uma mulher. Sabe quando eu olho para essa mulher, eu vejo que muitas mulheres hoje em dia, têm usado a desculpa do marido. Ai, sabe, apóstola, meu marido não quer, então para mim fica tão difícil. Quem já viu mulher reclamar assim? Ai, meu marido não quer nada com Deus, então sabe, apóstola, ela também não quer nada com Deus. Ela também não está nem aí para Deus. Porque quando eu olho para a vida dessa mulher, eu vejo então uma mulher casada com um homem omisso. O marido dessa mulher, ele não tinha nenhum tipo de percepção espiritual. Porque quem percebeu que Eliseu era um homem de Deus foi ela. Quem olhou e se preocupou com o profético foi ela. Então você que é mulher, para de ficar colocando a desculpa no teu marido e toma vergonha na cara. Busca a Deus você. Para de ficar, meu marido. Sirva a Deus você se seu marido não quer. Tenha vida com Deus você. Saia da dependência do homem e entra na dependência de Deus, como essa mulher aqui fez. E digo isso para os homens também. Para de depender. Eu digo isso para toda a igreja. Não dependa de ninguém para buscar a Deus, mas busque você pela tua própria vida. Busque você. Essa mulher decidiu então construir um viver profético. Ela não ficou lá esperando alguém fazer alguma coisa, mas ela sempre teve atitude.
E é isso que nós, a igreja, precisamos ter: atitude. Atitude. Tem muita gente esperando sentir no coração. Ou é o Levi, ou é o Israel. Eles estão em guerra. Se fosse Levi e Simeão, eu já ia falar, está em guerra. O negócio ali está. Mas, amados, o que eu quero dizer para vocês é que essa mulher nos ensina que depender de Deus é necessário para o tempo da restituição. Precisamos depender do Senhor. Não podemos mais ficar olhando para homens. Não é o homem quem vai trazer a restituição, mas é o Senhor quem vai restituir todas as coisas. Essa mulher, ela é uma mulher diferenciada. Eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou contar um pouco da história dela. Ela constrói então esse quarto, e o profeta sempre passava ali. E certa vez o profeta Eliseu olha para o seu moço, Geazi. Então ele pergunta assim: o que a gente pode fazer em favor dessa mulher? O que a gente poderia fazer? Porque ela nos trata tão bem. Essa mulher, ela aprendeu a honrar a Deus. Agora deixa eu te explicar uma coisa, porque tem muita gente assim meia lerda nas igrejas. Você sabe como é que você honra a Deus? Honrando o profeta da casa, honrando a paternidade, honrando aquele que te lidera, aquele que fala, aquele que é a voz de Deus na tua vida. Tem muita gente nas igrejas: eu não estou nem aí para o pastor não, eu honro a Deus. Parece que nunca leu Bíblia, uma criatura dessa. E é necessário nascer de novo. Meu compromisso é com Deus. Tem compromisso com homem não pega no meu pé não, porque Mas tem uns crentes meio abobados. Teu compromisso é com Deus. E há uma pessoa que Deus colocou sobre a tua vida, que te pastoreia. E eu vou mais longe ainda. Essa pessoa, ela não vai ser o dono da tua vida, mas ela vai trazer direção para a tua vida. E eu já vi tanta gente na igreja que eu pastoreio se lasca todinho, sabe por quê? Não busca conselho. Aí quando está tudo regaçado, apóstola, tem aqueles que tá doido para se lascar. Quem já viu aqueles que ele faz de tudo para se lascar? Aí ele fala bem assim: eu já falei com Deus, eu não preciso mais de nada, já falei com Deus. Amados, esses dias uma irmã falou bem assim para mim: puxa, apóstola, que tremendo que está acontecendo na nossa igreja. Eu falei: ela é muito tremendo, porque lá nós estamos vivendo um avivamento. Deus está despertando o povo da igreja a qual eu pastoreio hoje. E é tremendo. Eu sei que tem uns atrasados, sempre vai ter. Sempre tem aqueles, retardatário que fala, na Fórmula 1, a gente passa por ele, passa outra vez, ele está lá, indo bem devagar. Sempre vai ter. Mas em sua grande parte lá, o que está acontecendo é algo tremendo. Por que é algo tremendo? Eu não estou fazendo nada. Eu estou falando uma coisa muito séria para os irmãos. Eu nunca tive um período de tanto descanso ministerial como esse. Sabe assim, as coisas estão fluindo de uma forma como nunca fluiu. As coisas estão acontecendo, as pessoas chegam e falam assim: apóstolo, eu quero fazer alguma coisa. Qual é o pastor que não quer isso, gente? Eu estou vivendo isso daí lá. E aí uma irmã pegou e falou bem assim para mim: nossa, algo tremendo, né, apóstolo, que está acontecendo, porque eu mesma, eu já estava para sair da igreja, eu não queria mais nada com nada. E ela foi falando, ela, olha,
isso daí deve ser alguma coisa, não é assim que Deus... Eu olhei para ela e falei, minha irmã, deixa eu te explicar só uma coisa. Eu passei durante anos da minha vida orando, pedindo para Deus uma direção. A apóstola Regina sabe do que eu estou falando. E durante anos eu pedi para Deus, Senhor, o que é para me fazer? Qual é a direção para a igreja? E enquanto isso a gente adorava a Deus, a gente estava ali, a gente não estava trabalhando com célula, não estava trabalhando com nada. Tinha algumas células que algumas pessoas gostam, mas a gente não tinha uma direção firme, estabelecida. Sabe por quê? Porque Deus nunca tinha falado comigo nada ainda, mas eu orava. E muitos me cobravam. E agora, para onde a gente vai? Eu olhava para alguns e falava, não sei. Eu não sei. Quem é pastor aqui? Levanta a mão, os pastores. Vocês sabem pastorear? Porque até agora eu não sei. Eu não faço a mínima como pastorear, o que fazer. Eu não faço a mínima como liderar, de verdade. Mas uma coisa eu tenho comigo, eu confio na direção do Espírito Santo. E aí então eu expliquei para esse irmão o que aconteceu. Por quê? Porque toda a igreja está se envolvendo em discipulado. Por quê? Eu estava esperando uma direção. Hoje, a minha pastora é a apóstola Regina. Ela é a voz de Deus na minha vida. Ela é Eliseu na minha vida. Olha a responsabilidade, né? Ela é Eliseu na minha vida. Vários pastores da minha cidade falaram assim, vamos trabalhar com isso, vamos trabalhar com aquilo. Amém, eu respeito todas as visões, todos os tipos de trabalho. Mas uma coisa eu sempre entendi, que o menor é abençoado pelo maior. Por que lá está super legal tudo isso? Por que lá o discipulado está fluindo? Porque eu busquei na fonte que me sustenta. Isso não significa que a apóstola Regina é minha fonte, mas ela é o liberar dessa fonte para a minha vida. E se vocês não entenderem isso, vocês vão patinar, vocês vão dar cabeçada e nunca vão sair do lugar. Nunca. O meu dízimo eu entrego para ela. Eu dizimo na vida dela. Porque ela é Melquisedeque na minha vida. E a igreja precisa entender isso, porque essa mulher aqui, a mulher sunamita, entendeu. Tem muita gente por aí falando isso. Eu honro é Deus. Enquanto você não aprender a honrar a voz que libera o céu, essa voz está aqui, na terra. Nada vai mudar. As coisas começaram a acontecer lá na igreja, quando aconteceu o quê? Numa madrugada, lá na sala da Regina, eu vejo uma Bíblia, eu fiquei olhando para aquela Bíblia. Quem tem a Bíblia do discipulado aí? Aí a Regina falou e começou a falar desse tal discipulado. Aquilo meu coração acelerou e queimou dentro de mim. E eu ouvi o Espírito Santo falar bem assim, esquece todas as outras coisas, porque é isso que eu tenho para a igreja que você pastoreia. Porque tudo vem da fonte. Porque o menor é abençoado pelo maior. E eu abracei isso com tanto amor. Eu abracei isso de uma forma tão poderosa. Eu falei, é isso. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que todas as pessoas que honram a Deus por meio de alguém aqui da terra, essas pessoas também são honradas. Eu sou uma pessoa que Deus, direto, eu sou muito honrada. Eu sou muito abençoada. Porque eu entendi isso desde a época da apóstola Gisela. Desde a época que alguns até me chamaram de cão de guarda da apóstola Gisela. Eu entendi sobre isso.
E vocês, igreja, precisam entender e entrar nesse rio da obediência, da honra, do respeito, da entrega. Porque daí então, a vida de vocês vai começar uma construção profética. Essa mulher começou a levantar uma construção profética na sua vida. Aquilo que o marido dela não percebeu, ela percebeu. E a palavra diz então que Eliseu libera então uma palavra profética sobre a vida dela. E como ela caminha profeticamente, e toda pessoa que caminha profeticamente, sabe, eu estava orando por, cadê ela? É a sua irmã, Laura. Eu nem sabia que era sua irmã. Eu estava orando por uma menina aqui, uma mulher aqui, é a esposa daquele grandão lá atrás. Eu acho que ele é chefe de cozinha, né? É ela. Ela fez assim, é eu. Eu comecei a orar por ela e eu comecei a ter uma visão de muitas bandeiras de várias nações. E ela corria. Ela corria pisando, sabe, as nações. Eu falei, que coisa louca é essa? Eu não entendi nada. Porque de verdade tem hora a gente não entende. Mas eu vou falar para ela. Ó, eu vi você, vi umas bandeiras, vi você correndo nas bandeiras, umas loucuras. Mas não entendi nada. Aí depois ela chegou e foi me falar, ela já foi até missionária, Jocum, né? Não sei, talvez você vai ser missionária Ide agora. Talvez o Senhor vai te levar para as nações, e você vai levar essa paternidade, essa casa com você para as nações. Então se prepara, não sei, isso não é nenhuma revelação, mas talvez, fique esperta, em nome de Jesus. Mas essa mulher então, queridos, recebe uma palavra do profeta. A primeira coisa interessante que eu acho é que quando o moço do profeta chega nela e pergunta, você precisa de alguma coisa? Você quer fazer algum pedido? Parecendo até o gênio da lâmpada, né? Não parece o gênio da lâmpada? Ela olha e fala bem assim, não, eu estou bem, no meio do meu povo eu estou bem. Mas nós sabemos que a mulher, lá no passado, quando ela não tinha filhos e o marido morresse, os bens não ficavam para ela. Voltava para o irmão mais velho daquele que morreu. Voltava para a família dele. Se ela não tinha filho para continuar a sua descendência, a descendência do marido. E ela falou bem assim, não preciso de nada. Porque a primeira coisa que uma mulher em sã consciência ia falar, eu preciso de um filho. Eu não tenho, meu marido é idoso. A gente nem sabe se ele conseguia mais coisar ou coisa, mas deve ter conseguido, né? Porque ela engravidou. E aí então o profeta libera a palavra de dentro de um ano você vai estar com um filho no colo. A Bíblia diz então que depois de um ano ela recebe esse filho. Ela está com esse filho. A Bíblia diz então que ele cresce um pouco. E aí então tem um dia que ele vai então até o trabalho do pai. Cuidando então da sua terra, da sua plantação. E ele chega lá e a Bíblia diz que começa uma dor de cabeça terrível nesse menino. E a Bíblia diz que o pai olha e fala assim para o servo, pega ele e leva ele lá para a mãe dele. Um pai omisso. Se você está perto de um pai, fala para ele bem assim, não seja omisso. Se esse homem é pai, fala para ele, não seja omisso. Eu vejo um homem totalmente omisso na sua responsabilidade de pai, que empurrou para a mulher. Amados, imagina um filho começar com uma dor de cabeça terrível, gritando, chorando. Um pai de verdade pega o seu filho e vai correr para resolver. Não, servo, pega e leva lá para a mãe. Sabe aqueles homens que ficam preocupados só com o trabalho e esquecem da família? Ele está preocupado só com o trabalho, a família, sendo que é o contrário. É preciso cuidar primeiro da família. É preciso se atentar para as necessidades da sua família. Aí o homem fala bem assim, mas eu tenho que trabalhar para poder sustentar minha família. Tem que trabalhar muito. Se você estiver em Deus, você vai trabalhar, mas não tanto. Porque Deus vai te entregar códigos, chaves de prosperidade. Deus vai te dar uma situação a qual você vai ganhar o pão de cada dia.
da forma a qual você vai ter tempo para a tua família, da forma a qual você, homem, vai ter tempo de sentar com a tua mulher e teus filhos. Deus vai cuidar de você de tal forma, se você entrar nessa dependência, que você vai ter tempo de ensinar a Bíblia para a tua família. Para a tua família. Porque tem muitos homens omissos na sua responsabilidade. Mas essa mulher, uma mulher de Deus, uma mulher profética, ela não ficou lamentando e murmurando porque o marido era assim. Não, pelo contrário, ela tinha atitude. E é o que a igreja precisa, é ter atitude. Quando o servo chega com o filho dela, a palavra diz então que o menino, ele morre. Ela pega no colo e fica ali, se eu não me engano, até o meio-dia. E o menino morre. E é uma coisa assim que parece até uma história inventada. Quem tem filho aqui? Imagina o teu filho morrer. Quando o menino morre, para onde ela leva o filho? Para o quarto. O quarto do profeta. Deixa eu te dizer uma coisa. Só consegue enfrentar as estruturas da morte e da sepultura quem tem uma vida profética. Porque muitos estão em falência. A falência é morte. Falência financeira. Falência da família. Falência emocional. Quantas pessoas que vivem de remédio. Remédio para dormir. Remédio para o pânico. Remédio. Tem gente que vive 24 horas dopado de remédio. Porque uma estrutura de morte chegou. E ele não tem uma vida profética para destruir a estrutura da morte. É necessário uma vida profética. Essa mulher pega o seu filho e leva para o lugar onde ela sabe que tem solução. E ela coloca o menino no quarto. Ela vai até o marido e fala: marido, é o seguinte, me arruma uma jumenta e um servo. O marido olha para ela e fala assim: mas para quê? Eu vou até o profeta. Mulher, para que esse negócio ir no profeta hoje? Não é sábado, não é dia de lua nova. Para que você vai lá? Porque todo sábado e todo dia de lua nova é dia de entregar a oferta. Amanhã é um dia especial de entrega de oferta. Lá em Sapezal eu conversei com a igreja. E foi uma bênção. Uma bênção. Eu falei: irmãos, no momento da oferta, quando os tesoureiros iam contar dinheiro, sabe aqueles dinheiro amassado, mastigado, ruído pelo rato? Era assim. Eu teria vergonha, porque eu tenho vergonha. Eu conversei com a igreja. A tesoureira pegou e falou bem assim: AP, seguinte, o pessoal passou até perfume no dinheiro dessa vez. Tem envelope aqui perfumado. O pessoal passou as notas com ferro. Porque eu contei eu contei de um testemunho de uma mãe que o filho dela, ela chegou, o filho dela estava com o ferro passando uma nota. Ela olhou e falou bem assim: menino, esse ferro vai te queimar. Para que você está fazendo isso? O menino olhou para a mãe e falou bem assim: mãe, esse dinheiro aqui é a minha oferta que eu vou dar para o Senhor. E eu quero deixar bem bonito. Bem bonito. Hoje as notas estão se acabando, né? Nós sabemos disso. Mas tem gente que vai lá e vai de qualquer jeito. Entrega de qualquer jeito. E o testemunho desse menino impactou a mãe. Ela chegou na igreja e contou: eu fui brigar com fulano e no final eu saí constrangida. Porque ele preparou a oferta dele certinho. As notas tudo arrumadinha. E eu fiquei muito feliz quando a tesoureira falou isso daí para mim. Falou: olha, as pessoas prepararam mesmo a oferta. As notas estavam tudo lisinha, tudo bonitinha. Tem gente que oferta, amados, eu não sei o que tem no coração de uma pessoa dessa. Já vai.
E aí passa de bico, cara virada com o irmão. Você sabia que tem muita gente na igreja que oferta, 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 e a oferta dele nunca chegou até Deus, porque ele tem barreira com o irmão? A Bíblia fala que quando você for ofertar e lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta lá no altar e vai lá se consertar com o irmão. Depois você volta e apresenta a tua oferta a Deus, porque Deus não recebe nada de quem tem barreira. É preciso consertar. Mas essa mulher então olha para o marido: não, marido, está tudo bem, eu vou lá, eu não sei que não é sábado, sei que não é dia de oferta, mas eu tenho que ir até o profeta. A Bíblia diz então que ela sai com pressa, porque toda pessoa que caminha profeticamente nesse tempo, escuta o que eu vou dizer, estamos num tempo acelerado, e Deus está acelerando você também. Porque essa estrutura do tempo, de Cronos, não pode nos parar. E Deus está nos ensinando a remir o tempo. Remir o tempo. Sabe o que é isso? Não perder tempo. Fala para o teu irmão: para de perder tempo. Para de perder tempo com o Instagram. Para de perder tempo com o WhatsApp. Para de perder tempo com filminho. Como é que é o nome daquele negócio? Que é várias sessões de filme. Como é que chama? Espera aí, gente, não estou entendendo nada. Netflix. Séries. Tem um outro nome que não é esse ainda não. Maratona. Tem crente que fica na tal da maratona. Eu queria uma maratona de leitura bíblica. Aí quando chega, a morte chega, quando a sepultura chega em casa, sabe o que faz? Apóstola Regina. Essa mulher aqui, queridos, ela era uma mulher profética. A Bíblia diz então que ela corre, e eu acho interessante que Eliseu vê ela de longe e manda o moço ir até ela e perguntar se tudo vai bem. O moço chega e fala: teu marido está bem? Você está bem? O teu filho está bem? O que ela responde? O que ela respondeu? Está tudo bem, está bem. Gente, o filho dela estava morto em casa. O corpo do filho estendido numa cama. Mas a pessoa profética não se deixa ser tomada pelo desespero. A pessoa profética, amados, vários salmos de Davi, se você for prestar atenção, se tem uma coisa que a igreja precisa aprender é a questão da alegria. Salmo 51, 12, coloca para mim. Salmo 51, 12, diz: restitui-me a alegria da... Muita gente perdeu a alegria da salvação e precisa de restituição. Sabe como que você vê isso? Que você perdeu a alegria da salvação? Quando as coisas da terra te atingem. Eu não lembro agora onde está escrito, Novo Testamento. Apóstolo Paulo, acho que é ele que escreve, quando ele fala bem assim para uma das igrejas, que eles tinham se alegrado até mesmo quando foi confiscado os bens deles. E eles estavam firmes na fé. Quem lembra dessa passagem? Tem isso daí numa das passagens de Paulo. Uma coisa que me intriga muito é esses homens de Deus que apanhavam, ó, chicote estralava nas costas dele. Como que eles saíam depois da surra? Alegres. Cara, nós apanhou por Cristo, o negócio é sensacional. Cara, eu apanhei tanto, mas foi tanta burdoada pelo nosso Senhor, eu apanhei, e eles saíam alegres. Estamos perdendo uma geração profética, por quê? Porque é uma geração que está se mergulhando dia após dia, e eu estou falando da igreja, está sendo mergulhada, sabe no quê? Na amargura, na tristeza, perdeu a alegria da salvação.
E nós precisamos dessa restituição também. Porque até mesmo em meio às lutas, a alegria tem que permanecer. Porque a alegria ela não está condicionada ao que passamos aqui na terra. Mateus capítulo 5, se eu não me engano. Nos versículos 9 ali, 10. Ele fala bem assim que é para a gente se alegrar. Quando falarem mal da gente. Quando perseguirem a gente. Como que é para a gente ficar? Alegres. Pergunta para o teu irmão, você fica alegre quando alguém fala mal de você? Nós como igreja precisamos aprender isso. Porque o profetizar está muito ligado nisso. O que uma pessoa triste vai profetizar? Morte. Morte. Então nós, a igreja, precisamos dessa restituição. Essa mulher com o filho morto, está tudo bem. A Bíblia diz então que ela vai na fonte certa. Ela chega então em Eliseu. E ali ela se derrama. Porque é em Deus. Porque é no lugar certo que você tem que se derramar. Geazi era outro vacilão. Não tinha um coração em Deus. Mas no dinheiro, em coisas. Se lascou todinho. Não estava alinhado, não tinha percepção. Quando a mulher se lança no pé de Eliseu, ele vai lá para tirar a mulher. Eliseu fala, deixa ela. Tem muitas pessoas na igreja que já perderam a percepção espiritual e não conseguem saber caminhar espiritualmente e muito menos profeticamente. Essa mulher então fala para Eliseu, se você não for comigo, eu não vou. Eu vou ficar aqui, mas você vai ter que ir comigo. Eliseu mandou o moço correu lá, colocou sobre o menino seu cajado, mas não adiantou nada. Porque aquele rapaz não tinha um viver profético. E tem muita gente que anda com profeta, mas não tem viver profético. Essa mulher não estava como Geazi o tempo todo ali do lado de Eliseu, mas ela era uma mulher profética. Então, eu e você precisamos construir profético. Caminhar profeticamente é caminhar, sim. Você vai ver várias coisas, vários obstáculos, mas você sabe que você já está lá do outro lado. Quem está entendendo isso? O menino está morto, mas eu vou lá em Eliseu, o negócio vai resolver. Ela se derrama, e Eliseu vai com ela, e a Bíblia diz então que Eliseu se lança sobre o menino, mão com mão, boca com boca, olho com olho. Ele levanta, dá uma caminhada no quarto, o corpo do menino começa a aquecer, porque tem coisas que não acontecem de uma hora para outra, é preciso ter persistência. Fala para o teu irmão, você tem que persistir, você tem que permanecer, você precisa continuar na tua fé, você não pode parar. Eliseu novamente vai sobre o menino, e a palavra diz então que o menino volta em si, ele dá lá 7 espirros, e isso é para outro dia que eu vim para cá, e a gente vai falar sobre isso. Então esse menino se levanta, Eliseu pega esse menino e entrega no colo da mãe do menino. E a vida do filho dela é restituída. Tem mãe e pai aqui que terá o seu filho restituído na presença de Deus. Mãe e pai que está vendo o filho até nas drogas, mas você vai ver o teu filho servindo ao Senhor, porque o Senhor vai restituir a vida do teu filho. E essa mulher então, voltando lá para o capítulo 8, voltando lá no versículo 3 do capítulo 8, coloca aí para mim, porque agora minha vista está toda embaixada. Essas luzes aqui, gente, eu já não enxergo direito. Minha vista ficou toda embaçada, para mim enxergar aqui, fica assim, ó. Se eu olho para cá e faço isso daqui, está tudo caminhando aqui, ó. Aí se eu fico muito tempo aqui, olha aqui, está todo mundo desfigurado aqui, ó. Significa que eu preciso de óculos. É a idade chegando, já não basta a gordura, Everton. Que horas? O trem não está ligado não.
Tá ligado não? Tá ligado não? Vamos lá, gente. Segunda Reis, eu tenho que terminar esse negócio aqui. Eu tô com fome já, gente, não comi nada. Tem que comer alguma coisa daqui a pouco. Segunda Reis, capítulo 8, versículo 3, assim: ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. Ela sai da terra do inimigo e foi falar com quem? Ela foi lá no rei Jorão e chegou. Quem está lá conversando com o rei? Geazi. O que ele estava falando com o rei? Vamos ler? Ela foi lá para reclamar a sua casa e suas terras. Ela foi lá pedir restituição. O rei estava falando com Geazi e o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto. Que versão é essa? ANAA, tá. Onde eu parei, tá. Onde eu parei, gente? Quando? Vai lá, volta. Que é isso? A própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de requerer a sua casa e suas terras. E Geazi disse: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. E talvez você vai falar bem assim: que coincidência. Não. Eu vou te explicar o que foi isso. O profeta Reginaldo estava falando aqui, ele falou de Salmo 139. Porque existe uma história escrita para mim e para você. Alguns não estão vivendo essa história, porque estão fazendo a própria história. Mas outros, como essa mulher, já estava encaixada profeticamente na sua história. E Deus já tinha preparado tudo, todas as coisas, para esse encontro. Não foi algo ali naquele momento, não. Porque a fome viria, Deus já sabia disso. E Deus já sabia também que essa mulher ia voltar e pedir a restituição dos seus bens. E quem caminha profeticamente, não caminha em coincidências, mas caminha naquilo que Deus escreveu. E Deus preparou esse momento. É no momento em que Geazi estiver contando a história, ela chega e ela pede os bens dela de volta. Só consegue, queridos, viver essas coisas quem caminha profeticamente. Só consegue encaixar as histórias. Sabe, não existe coincidência. Pode ser uma cristocidência. Não existe coincidência para a gente. Deus marcou tudo aquilo ali, para que quando ela chegasse, o rei, o coração do rei se inclinasse à causa dela. Quando o rei olhou e falou: é você? É verdade o Eliseu lá ressuscitou seu filho? Ela: é verdade. Ela afirmou tudo. E a Bíblia diz assim: o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela relatou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso da mulher, e lhe ordenou: devolva tudo o que pertencia a ela. Devolva, restitua tudo o que pertencia a ela, incluindo toda a renda das colheitas, desde o dia em que saiu do país até hoje. Essa mulher não foi para a guerra como Davi e os seus homens. Quem estava aqui ontem sabe do que eu estou falando. Essa mulher não precisou levantar uma espada, um dedinho, porque quem caminha profeticamente não precisa se cansar. Quem caminha profeticamente
recebe o favor do rei. Só quero te dar um detalhe. Essa mulher, durante 7 anos fora da sua terra, ela não cultivou a terra. O que é uma restituição? O Reginaldo vem aqui, toma meu celular. Passa um tempo, ele vem e me devolve o celular. Eu fui restituída? Fui. Essa mulher não tinha cultivado a terra, não tinha plantado, não tinha feito nada durante 7 anos. Mas o rei olha para ela e fala assim: restitui a casa dela, a fazenda dela. Ah, tem outra coisa. Dê a ela todo o lucro do que a terra produziu, desde o dia que ela saiu até o dia que ela chegou. Em um momento profético, essa mulher recebe o lucro de 7 anos de trabalho. Quando eu estava orando e preparando essa palavra, e eu ministrei essa palavra lá em Sapezal, porque também estamos num tempo de restituição. O Senhor disse para mim bem assim, que muitas pessoas sofreram percas e percas durante anos. Mas em um só momento, em um dia, marcado profeticamente, você receberá tudo de volta. E até mesmo o lucro daquilo que você tinha perdido. Eu posso dizer os juros daquilo que você tinha perdido. Você vai receber de volta. Em nome de Jesus. É um tempo profético. É um tempo em que o portal da restituição está aberto. Se coloque de pé, igreja. É um tempo onde Deus vai fazer coisas que você vai olhar e vai falar assim: eu não acredito. É verdade isso? Eu vou receber isso. Isso daqui vai ter jeito. Meu filho, ele vai servir ao Senhor. A minha mãe vai render o coração a Deus. Sim, igreja. Sim. E eu quero dizer até mesmo para os pastores aqui dessa casa e de outras casas, pessoas que saíram um dia da tua igreja, até falaram mal de vocês, vão voltar, porque Deus vai restituir muitas coisas na vida de vocês, na vida da igreja. Deus vai colocar tudo em ordem, porque é um tempo, sim, onde Deus vai nos abençoar com a restituição. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que você precisa que seja restituído? O que você precisa que Deus faça? Hoje aqui Deus já restituiu saúde, hoje aqui Deus já restituiu libertação. Amanhã, queridos, nós vamos falar sobre o impacto da restituição. O que a restituição faz na nossa vida. Porque sim, é um tempo onde Deus vai transbordar alegria, muita alegria sobre as nossas vidas. Mas você precisa se posicionar profeticamente. Você não pode continuar vivendo carnalmente, mas sim, ser homens e mulheres que vão entrar na total dependência de Deus. Homens e mulheres que serão como essa sunamita, que decidiu caminhar sobre a palavra, custe o que custar. Custe o que custar. Sabe por quê? Porque são esses que vão viver uma restituição sobrenatural. Sobrenatural. E se você quer decidir hoje obedecer a Deus, a sua palavra, sabe, igreja, se posicione. Se posicione. Se você quer experimentar o que essa mulher sunamita experimentou, se posicione. Talvez até hoje você não caminhou profeticamente. Tudo você tem resolvido com a força do teu braço e você só tem se cansado. Mas hoje você está decidido a mudar a história da tua vida, a começar a caminhar
Segunda palavra, crendo no sobrenatural. Há um sobrenatural sendo derramado aqui sobre nós. Se você decide por isso, eu quero que você venha aqui na frente. De um posicionamento radical, aonde você vai olhar assim e falar: não me importa se eu vou perder alguma coisa, o que importa é obedecer a palavra, é caminhar sobre a palavra, é estar voltado para a palavra. Eu vou me alegrar com a palavra. Existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Fala com o Senhor neste momento. Jesus, quero declarar. Esse momento é você e Deus. Ninguém vai orar impondo as mãos em você agora, mas é você e Deus. Declaro que a esperança. Levante as estruturas proféticas em tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que se levante uma geração profética. É poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Dissipa as trevas, vem incendiar. Decida hoje caminhar no sobrenatural. Quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Que comece a cair por terra toda estrutura de morte. Em nome de Jesus.
coração. Receba sobre a tua vida. Sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Receba sobre a tua vida. Poder. 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 Receba. Receba. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Poder para caminhar profeticamente. Receba poder. Receba poder. Receba poder, igreja. Receba o poder. Amo Jesus. Receba o Amo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Pois tem que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, ame o santo nome Jesus. Pare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família eu clamo o santo nome